professor Diego Vaz na área mais uma vez da disciplina de Biologia para dar continuidade aos nossos estudos sobre as leis de Mendel. Essa aula, meus queridos, é a continuação da primeira lei de Mendel. Então é importante que antes de começar, antes de assistir essa aula, você saiba que nós temos uma aula anterior, né, que demonstra o início, né, da explicação da primeira lei de Mendel. Então essa aula, ó, primeira lei de Mendel 2, é a continuação. Na primeira aula, a gente falou exatamente sobre o que o Mendel experimentou, o que o Mendel testou, né? A gente não usou alguns termos genéticos que são bem conhecidos de vocês, como genes alelos, cromossomos homólogos, dominância, recessividade, homozigoto, heterozigoto, genótipo e fenótipo. Por que o senhor não usou, professor? Porque eu fui fazer o experimento de acordo com o que o Mendel conhecia. Ele não conhecia esses termos. Ah, professor, então por que o Mendel é considerado o pai da genética se ele nem sabia esses termos que até nós sabemos? Cara, ele não sabia dos termos porque ele era a base, ele era o início de todo o estudo em genética. Esses termos só surgiram na redescoberta, né, dos conhecimentos de Mendel após a sua morte, no que a gente chama de genética pós-Mendel ou pós-mendeliana. Então, Mendel foi quem propôs todo o experimento, mas os termos só foram nomeados após a sua morte, tá certo? Então, você precisa saber que os genes estão intimamente ligados à determinação das suas características, né? E que, quando Mendel falava em fatores que vêm unidos para determinar a característica do indivíduo aos pares, ele falava em genes alelos. Ele não sabia desse termo, mas o termo que é usado hoje para os fatores que vêm aos pares para determinar uma característica é gene alelo. Esses genes alelos estarão em cromossomos distintos, em cromossomos diferentes, que eu chamo de cromossomos homólogos. Cromossomos que abrigam os genes que, quando fazem correspondência entre si, são genes alelos. Beleza? Tranquilo. Outro conceito que você precisa saber é o alelo, ou seja, o gene que expressa maior força no par para determinar uma característica é chamado de dominante. Aquele que tem menor força é chamado de recessivo. Quando a gente vai representar os genes, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vai escolher letras. Ah, professor, eu quero escolher letra A, letra B, letra Z. Escolha a letra que você quiser. Porém, você tem que tomar cuidado que o gene dominante, olha só, o gene dominante é representado pela letra maiúscula. O gene recessivo é representado por uma letra minúscula. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o X, mas o que é interessante é que eu preciso saber que o dominante é representado pela letra maiúscula, o recessivo é representado pela letra minúscula. Beleza. E que esses genes, na expressão do genótipo do indivíduo, ou seja, do conjunto ali de características do indivíduo, ele vai ter que vir agrupado aos pares, genes alelos. Por quê, professor? Um veio do gameta masculino, um veio do gameta feminino. Lembrando que quem assistiu a primeira aula aqui de primeira lei sabe que nós estamos falando de processo de reprodução sexuada, que gera uma variabilidade genética dos indivíduos, tá bom? Então vem pra cá. Dominante, gene que tem maior força de expressão no par. Recessivo, gene que tem menor força de expressão. Homozigoto, quando o par de alelos carrega genes iguais. Como assim, professor? Ou azão, ó, genes iguais, dois maiúsculos, né, que são dominantes, ou azinho, nesse caso, genes iguais, porém recessivos. E o heterozigoto é aquele que carrega genes diferentes. Eles são alelos, porém um é dominante, o outro é recessivo. Professor, eu poderia botar ao contrário? Azinho, azão? Cara, essa ordem não altera muito aí o resultado. Porém, recomenda-se que você use sempre primeiro o dominante. Então não é recomendado, ó, você usar isso aqui. Beleza? Genótipo é o conjunto de características definida por aqueles genes. Então,
a gente trabalhou no início lá da primeira aula de primeira lei, né? Com textura lisa e rugosa das ervilhas, não é isso? Então, aquela característica, né, é determinada por um par de alelos. Aquele alelo é o quê? O genótipo, que vai determinar ali uma característica. A característica, quando expressa, ou seja, o genótipo seria azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho. O fenótipo seria a característica propriamente dita. Então aqui, ó, por exemplo, lisa e rugosa. Então aí seria o fenótipo. O genótipo é o conjunto de genes que expressa a característica e o fenótipo é a característica propriamente dita. Lembrando que o genótipo não sofre mudança. O genótipo não sofre mudança. Porém, o fenótipo pode ser influenciado pelo meio. Como assim, professor? Por exemplo, uma pessoa tingiu o cabelo. Ela alterou o genótipo ou o fenótipo dela, professor? O fenótipo. É algo que não alterou a característica genética da pessoa, mas a característica que você enxerga, a característica visual daquela pessoa se alterou, foi mudada. O que é que eu transmito então para a próxima geração, professor? É o genótipo ou o fenótipo? Na realidade, é metade do genótipo. Metade daquilo que você tem de genótipo é transferido para a próxima geração através dos teus gametas. Então, genótipo, conjunto de genes que define uma característica. Fenótipo é a característica que foi expressa e que pode sofrer influência externa do meio. Beleza. Agora vamos de novo para a demonstração da primeira lei, já sabendo agora desses conceitos importantes. Professor, de novo, por que esses conceitos não foram ditos na aula 1? Não foram ditos porque lá a gente estava usando o discurso do Mendel. Agora a gente vai unir a forma com que o Mendel falou com os termos que já foram propostos. Vem comigo. Na demonstração da primeira lei, Mendel usou o quê? A primeira geração, que ele chamou de parental, ou geração P, e pegou ervilhas lisas, puras. Essas puras eu já posso chamar de quê? De homozigotas. Essas puras são homozigotas, não é isso? E rugosa pura também. Ela também é homozigota. Me explica, professor. O Mendel não sabia desses termos, mas a gente já sabe. Então, homozigota é porque tem os alelos iguais. Professor, e como é que eu vou definir se ela é dominante ou recessiva? Como foi que o Mendel soube disso? Através desse cruzamento de plantas puras, as plantas resultantes sempre nasceram lisas. Então ele viu que quem predominava, quem tinha mais força de expressão entre os alelos, ela era o alelo da planta lisa. Então ele chamou ela de dominante, que hoje a gente usa a letrinha azão, azão. Beleza? Na rugosa, que é recessiva, né, que tem menos força de expressão, eu uso o azinho, azinho. Agora, na geração F1, todo mundo nasceu lisa. E agora, professor, eu uso azão, azão ou azinho, azinho? Nenhum dos dois. Lembra que dessa planta veio metade, então veio um azão. Dessa planta veio outra metade, então veio o quê? O azinho. Ah, professor, então ela vai ser assim, ó, lisa e rugosa ao mesmo tempo. Não tem como. O dominante, ele tem maior força de expressão. Então tu precisa entender que quando um dominante vem acompanhando um recessivo, o fenótipo, ou seja, a característica que vai ser expressa é a do dominante. De novo, quando um dominante vem acompanhando um recessivo, a característica, o fenótipo que vai ser expresso é a do dominante. Então aqui eu tenho plantas híbridas, que eu chamo de quê? De heterozigoto. Por quê? Porque os alelos são diferentes. Veio um azão daqui, um azinho daqui. E aí essa heterozigota tem a característica de quem? Do dominante. Essa planta e essa planta têm o mesmo fenótipo, a mesma característica. Porém o quê? Genótipos diferentes. Tá bom? Beleza. E aí o que foi que o Mendel fez? Deixou com que essas plantas híbridas ou heterozigotas cruzassem entre si.
ou fizessem autofecundação ou autopolinização. E aí o que foi que aconteceu? Quando tu for fazer o cruzamento, né, tu vai fazer uma combinação simples, né? Essa planta pode mandar azão ou azinho. Essa pode mandar azão ou azinho. Por quê? Não vai ser mandado metade? Então vamos lá. Se esse azão for mandado junto com esse, eu tenho uma planta azão, azão. Se esse azão for mandado junto com esse azinho, eu tenho uma planta azão, azinho. Aqui embaixo. Se esse azinho aqui agora for mandado com esse azão, eu tenho, ó professor, azinho, azão. Foi o que eu te disse? O dominante vem na frente. Então eu tenho azão, azinho de novo. E se esse segundo azinho aqui for mandado com esse azinho, eu tenho azinho, azinho. Então das 4 possibilidades de cruzamento, 3 vão carregar azão, ó. 1, 2, 3. A presença de pelo menos um azão, de pelo menos um dominante, define o fenótipo como dominante. Então, 3, não é, das plantas que eu consegui aqui entre as possibilidades serão lisas e apenas uma dessas plantas terá o caractere, ó, rugoso. Agora tu me diz, professor, e como é que a planta adivinha? Que tem que nascer assim. Não é adivinhação, pessoal. A gente está trabalhando com probabilidade. Desse cruzamento, pode ser que eu cruze 10 vezes e só nasçam plantas rugosas? Sim, mas a probabilidade é muito pequena, tá bom? A gente está trabalhando com probabilidade. Então, trabalhando essa probabilidade na primeira lei, a chance do cruzamento de plantas heterozigotas, né, da prole ter determinadas características é a cada 3 plantas lisas que nascem, 75%, uma vai nascer, né, a 4ª planta aí com semente rugosa. Precisa seguir o padrão? Não, mas isso é chance, probabilidade, tá bom? Então agora você tem a explicação da lei de Mendel com esses conceitos que nós não tivemos na primeira aula. Mas vem comigo só para a gente finalizar. Esse 3:1 representa o que, professor? A proporção fenotípica, ou seja, de características. 3 são lisas, uma é rugosa. 3:1 é a proporção fenotípica. Proporção de quem? De fenótipo, de característica. Só que eu tenho ainda a proporção genotípica. Quando eu vou falar de proporção genotípica, eu olho para quem, professor? Eu olho para o genótipo, que é o conjunto de genes. Quais os conjuntos de genes que eu tenho aqui? Eu tenho esse, ó, azão, azão. Eu tenho 2, ó, azão, azinho. E eu tenho 1, ó, azinho, azinho. Então vamos contar. A proporção genotípica é 1 homozigoto dominante, tá vendo? 2 heterozigotos, 1 homozigoto recessivo. Então, proporção de fenótipo, 3 lisas para 1 rugosa. Proporção de genótipo, 1 azão, azão, para 2 azão, azinho, para 1 azinho, azinho. Professor, mas o senhor mesmo disse que o azão, azão e o azão, azinho determinam a mesma característica. Sim, mas eles são genótipos diferentes. A prole, a descendência dessas plantas vai ser diferente, tá bom? Então, proporção genotípica é uma, proporção fenotípica é outra. É importante que a gente saiba esse conceito aí de genótipo e fenótipo. Então essa, pessoal, é a demonstração da primeira lei de Mendel, já usando, ó, os conceitos mais atuais, tá bom? Espero que tenha ficado claro e aguardo vocês em uma próxima aula. Valeu!